Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Aqui, Rogério Belan, pastor desta igreja. Que bom estar com vocês. Eu quero trazer o nome das pessoas que mandaram pedidos para nós, pedidos de oração e também gratidão. Eu gostaria que você, nessa manhã de domingo, já estivesse anotando para orar também por essas pessoas durante a semana. Então quero pedir a você que anote o nome da Marilac. Vamos estar orando pela Marilac, pela sua saúde. Priscila pede orações pela Sandra, uma amiga sua que está doente. Nós vamos estar orando por ela. Vamos orar pelo Marcelo, que está buscando uma restauração na sua vida, e o Marcelo também pede que nós oremos pela sua família. Alexandre e Genina, casal que está começando a frequentar nossa igreja, pede orações pela sua família e pelo seu trabalho. Ruth e a Nilda têm assistido os nossos programas e mandam gratidão porque tem sido bênção na vida delas. Vamos orar ainda pela Cíntia, que é vizinha do André e da Ellen, e eles pedem oração pela família da Cíntia. Luzia, esposa do Rafael, temos que orar por ela, ela ainda está um tanto abalada na sua saúde, vamos pedir o seu completo restabelecimento. Vera pede pela saúde do Clébio, amigo seu, pede oração por ele. E vamos estar orando também pelo Vanilton. Vanilton foi diagnosticado com a Covid-19, já está medicado, vamos orar pelo seu completo restabelecimento. Vamos estar lembrando também de orar pelos profissionais de saúde do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Vamos orar por aqueles que são mais vulneráveis e vamos orar pelos dirigentes da nossa pátria, como nos ensina a nossa palavra, a palavra de Deus, a quem nós temos acesso, não é? Eu espero que você esteja muito bem, que você tenha tido uma semana abençoada. E espero que você esteja seguindo os nossos oração e ação, como também o culto matinal do domingo, como o culto em família, a escola dominical pelo Zoom. E tem sido um prazer poder trazer a palavra de Deus para vocês, queridos amigos. Que saudade de estar com vocês, de abraçar cada um, abraçar o Bessa, a Marcinha, a Edna, tantos mais. Eu não vou poder citar o nome de todos que eu gostaria de abraçar. Mas eu tenho muita gratidão por aqueles que têm ajudado. Que coisa bonita ver também que os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. E nós temos então podido saudar todos os compromissos da igreja. Nós estamos muito preocupados em também manter as nossas ofertas para missões, como estarão os nossos 3.000 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas Deus certamente proverá. E nós temos a certeza de que tudo será uma bênção para o povo de Deus. A Bíblia nos promete que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Divulgue as nossas programações, divulgue, é uma forma de evangelizar também. Pessoas que não iriam à igreja muitas vezes, mas têm a receptividade de assistir os nossos programas Oração e Ação de terça a sexta às 19h30 e os nossos cultos de domingo pela manhã às 10h30 e à noite às 19h30 o nosso culto em família. Vamos orar agora, nós vamos orar tanto pedindo a unção de Deus para esta pregação que teremos agora, quanto vamos orar também agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas dos irmãos e pedindo a bênção sobre aqueles irmãos que têm sido dizimistas fiéis, que têm sido ofertantes fiéis. Quero falar algo antes de oração também para você que não é membro da Igreja Batista da Freguesia na ilha. Olha, você é muito bem-vindo, é uma alegria saber que pessoas, amigas, que pessoas têm se interessado em assistir às nossas transmissões. Saiba que você é muito bem-vindo. É uma alegria poder contar com a sua audiência e que isso faça bem para o seu coração e para a sua vida, ok? Vamos orar então.
Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor sempre tem nos dado. Eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, todos aqueles que têm sido dizimistas, fiéis, que têm entregue em culto os seus dízimos, as suas ofertas. Abençoa, Senhor, que nunca lhes falte nada, nunca lhes falte o sustento digno. E abençoa-nos como igreja, que nós possamos administrar também o uso desses recursos para a tua honra, para a tua glória, segundo a tua vontade, Pai. Suplico agora, Senhor, que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito, para que eu possa trazer uma mensagem vinda de Deus para a vida, Senhor, dos teus filhos. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você para que abra a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas. Abra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ok? Muito bem. O título da nossa mensagem é Uma Coisa Tenho a Dizer-te. Se eu falasse essa frase, eu tenho uma coisa a dizer-te, para alguém, em especial para algumas pessoas mais curiosas, essas pessoas ficariam se roendo de vontade de saber. Mas dizer o quê? Você tem o quê para dizer para mim? Vocês imaginem se você estivesse diante de um médico, aguardando o resultado de um exame muito importante na sua vida, e esse médico dissesse para você, olha, uma coisa eu tenho a dizer-te. Nossa, quanto apreensão! Aquele resultado de exame seria fundamental para a sua vida. Ou se um professor de uma matéria ou de um curso que você tenha feito uma prova fundamental, e aí essa pessoa diz para você, esse professor ou essa professora diz para você, olha, eu tenho uma coisa a dizer-te. Quanta apreensão, saber se foi aprovado, se não foi. Ou se você tem uma causa na justiça, uma causa importantíssima, uma causa que vai definir a sua vida e o juiz diz, eu tenho uma coisa a dizer-te. Quanta expectativa. Ou ainda se um empregador diz isso para você, alguém para quem você pleiteou o emprego, ou um investigador de uma situação muito complexa na sua vida, ou se você fez um pedido de casamento para sua namorada, você já pensou? E ela diz, olha, querido, eu tenho uma coisa a dizer-te. Quanta curiosidade. Mas você já imaginou se Jesus chegasse para você e lhe dissesse, fulano, Beltrano, José, Maria, João, Antônio, Vera, Rafael, Luzia, eu tenho uma coisa a dizer-te. Se Jesus lhe dissesse isso. Muito bem, nós vamos ler um texto agora, em que Jesus diz isso para alguém. E que coisa importante tem Jesus a dizer. Abra sua Bíblia, então, em Lucas 7, nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 50. Vamos lá? Lucas 7, 36 a 50. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e
qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Muito bem. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu-lhe Simão: Eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus: Julgaste bem? E voltando-se para aquela mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele disse à mulher: Mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. O texto começa com um convite para jantar. Muito bem, aquele fariseu chamado Simão, ele recebeu Jesus na sua casa. E é interessante que, apesar dos fariseus não mostrarem uma grande simpatia por Jesus, nós vimos fariseus muitas vezes tentando pegar Jesus em alguma pergunta capciosa. Eu imagino que aquele fariseu deve ter convidado Jesus para um jantar festivo na sua casa com a intenção de receber com isso algum prestígio. Afinal de contas, Jesus estava sendo muito visto, muito falado em Jerusalém, em Cafarnaum, em algumas daquelas cidades, porque ele fazia milagres. Ou talvez aquele homem apenas estivesse procurando diversão. Talvez quisesse que Jesus fizesse alguns dos seus sinais ali e aquilo entretesse os seus convidados. Na realidade, é interessante observar que quando alguém chama Jesus para sua casa, ele vai. Ele vai. Há um texto em Apocalipse 3:20, eu gostaria que você deixasse marcado aí Lucas 7, e venha comigo até Apocalipse 3:20, e nós vamos ver uma alusão a esse mesmo Jesus que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comigo. Jesus atende ao convite de meros humanos para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. É interessante que o texto diz que Jesus entrou na casa daquele homem e ele tomou lugar à mesa. Numa tradução bem literal está que ele recostou-se à mesa. As mesas naquela cultura e naquele tempo eram mesas baixas e as pessoas muitas vezes sentavam-se no chão, recostadas, com os pés para a lateral e recostadas lateralmente. Muito bem. A mulher que está apresentada no versículo 37 aparece naquela casa. E é interessante que ela entra naquela casa. O texto não fala o nome daquela mulher. Era uma mulher sem nome. O que o texto vai dizer com relação aos outros personagens é que o fariseu se chamava Simão e aquele que era o Messias se chamava Jesus. Só ela não tinha nome.
O texto só diz que ela era uma mulher da cidade, pecadora. Ela não era uma mulher dela mesma. Ela não era uma mulher da sua casa. Ela era uma mulher da cidade, uma mulher da rua, uma pecadora. E aquela mulher entrou naquela casa e alguém pode se perguntar, ué, mas não era um jantar de um homem de uma certa projeção, um jantar particular? Mas na cultura daquela época, um jantar festivo, ele acabava se abrindo para estranhos até, entravam na casa, não era incomum, porque era também um evento de ostentação, não era apenas um evento social. E aí então, eu quero convidar vocês para nós prestarmos atenção num evento surpreendente. O versículo 38 descreve uma cena entre o Jesus recostado à mesa, com os pés para o lado e para trás, e com uma mulher da rua, prostituta talvez, uma mulher pecadora, como diz o texto, e esta mulher carregava um precioso vaso de unguento. Versículo 38 eu quero repetir e diz assim: e estando por detrás, aos pés, chorando, regava os pés com as suas lágrimas, e ela os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Interessante que cada gesto daquela mulher tem um profundo significado. E eu gostaria de lembrar a você e a mim mesmo de cada gesto daquela mulher e de cada significado. O texto vai dizer que ela se aproximou por trás e se aproximou aos pés. Um gesto profundamente humilde. Aquela mulher dedicou a Jesus toda a sua humildade naquele momento. Ela não se sentiu merecedora de chegar à sua frente, de chamar o seu nome. Ela apenas chegou por trás, chegou aos seus pés. Uma mulher que lhe dedicou toda a humildade. O texto diz também que ela, chorando, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas. No coração daquela mulher havia um sentimento profundo. Eu posso dizer a você com toda certeza que ela dedicava a Jesus ali todo o seu arrependimento. Aquela mulher estava fazendo uma catarse. O texto diz que ela regava como se fosse uma cachoeira de lágrimas sobre os pés de Jesus. É interessante observar que no Novo Testamento, além desse momento em que mostra uma pessoa, aquela mulher da rua, uma pecadora, se derramando em lágrimas, nós só vamos ver um gesto de tanta emoção do próprio Jesus no Novo Testamento. Ou quando Jesus, diante da tristeza pela morte do seu amigo Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Ou quando Jesus, chegando a Jerusalém, olha para toda aquela cidade, sabe de todas as tribulações pelas quais passaria aquele povo, a Bíblia também diz que Jesus chorou. Só Jesus teve um gesto de tanta emoção no Novo Testamento. Aquela mulher então dedicou toda a sua humildade, agora ela dedica todo o seu arrependimento. O texto vai dizer então que aquela mulher enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Os cabelos das mulheres daquela época e daquele povo tinham significados muito fortes. Para que ela enxugasse os pés de Jesus com seus cabelos, ela tinha que ter soltado seus longos cabelos para que eles funcionassem como uma toalha, um pano sobre os pés de Jesus lavados com as suas lágrimas. E soltar os cabelos em público naquela cultura era uma vergonha.
era motivo de receber uma grande acusação da lei. Mas aquela mulher não estava preocupada com isso. Ela tinha um amor muito maior do que a lei naquele momento. E aquela mulher dedicava agora a Jesus todo o seu ser, tudo que ela era. Ela dedicava tudo o que ela era. Os cabelos das mulheres eram um símbolo de beleza, mas um símbolo de beleza muito reservado. E ali ela se expunha à crítica, mas ela dedica ali tudo o que ela era. Mas ainda não termina as ações daquela mulher. O texto diz que ela chegou por trás, chegou aos pés, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E agora o texto diz que ela beijava-lhe os pés sem parar. Beijar os pés na cultura judaica do primeiro século não era um gesto isolado. Era um gesto que significava um profundo respeito, uma profunda honra e um profundo amor. Aquela mulher agora dedicava a Jesus todo o seu amor. E finalmente, aquela mulher ungia os pés de Jesus com aquele unguento. Queridos, é muito importante notar com o que aquela mulher ungiu os pés de Jesus. Primeiro, era um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso de um material extremamente delicado, mais do que o mais fino mármore, extremamente caro. E aquele vaso estava repleto de um unguento. O unguento era um líquido perfumado caríssimo. Para que vocês tenham uma ideia, aquele vaso estima-se um valor de 300 denários. Isso significa, nos dias de hoje, para um trabalhador humilde, algo próximo de 15 mil reais, 3 mil dólares aproximadamente. Aquilo ali era o dote de uma mulher para toda a sua vida, ao pretender se casar e restaurar a sua vida através de um casamento. Aquilo significava uma entrega emocional, uma entrega racional, porque aquela mulher não chegou ali por acaso com aquele vaso, ela trouxe aquilo que ela tinha de mais importante, materialmente falando. Então aquela mulher dedicou ali a Jesus tudo o que tinha, tudo o que tinha. E aí então acontece algo que nós precisamos apreciar diante daquele quadro. Lembrar que Jesus agora vai apresentar uma questão de vida ou morte para aquela mulher e para Simão, o fariseu. Vamos ler os versículos 39 e 40. Ao ver isso, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E o próximo versículo 40 diz: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Muito bem. O fariseu disse consigo mesmo: será esse profeta? E há traduções que põem um artigo definido à frente deste profeta, como quem diz assim: será este o profeta? Como quem pergunta: será este o Messias? Aquele fariseu, aquele religioso, aquele homem com nome, com prestígio, na realidade ele não cria em Jesus. Ele tinha todas as dúvidas, ele duvidava, ele ainda dizia: ele não sabe de nada. Talvez aquele homem tenha chamado ali Jesus para poder provocá-lo, para poder ver se ele seria realmente o Messias, e agora ele crê. Olha só, ele nem teve meios de verificar, de ter uma visão sobre essa mulher. Ele não é Messias
coisa nenhuma. Alguma coisa sim. Ele não teve sequer meios de pensar em perdão. Ok. Mas aí Jesus lhe conta aquela história de 2 devedores, um que devia muito, um que devia menos, e que um homem havia perdoado aqueles 2 homens. E ele faz aquela pergunta sobre quem você acha que mais ama, como nós vimos aqui. Os versículos são 41 em diante, diz: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nós estamos falando de valores. O que mais devia cerca de 20 mil reais em dinheiro de hoje, e o que devia menos devia 2 mil reais em dinheiro de hoje. Então, não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Pergunta Jesus: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para aquela mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, não me deste ósculo ou beijo, que era um costume judaico quando recebia alguém em casa, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, e aqui se refere a óleo comum, óleo de oliva, como era o hábito para refrescar a cabeça, o corpo daquele que visitava, ungir com óleo, e ele diz: não me ungiste com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Querido, eu queria que você prestasse atenção nisso. O que Jesus estava dizendo a ele era o seguinte: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. O amor é consequência do perdão, e o perdão é consequência do amor. Ele disse para aquele homem o seguinte: você não foi humilde, ela foi extremamente humilde e chegou aos meus pés. Você não se arrependeu e ela o fez em lágrimas. Você não entregou tudo que é para mim. Ela o fez enxugando os meus pés com os seus cabelos. Você não me amou. Ela o fez beijando os meus pés. Você não entregou tudo o que tem. Ela o fez ungindo os meus pés. Jesus dá uma grande lição para aquele homem. Mas Jesus também dá uma grande lição para todos nós. Para todos nós. O que ele está dizendo é que nós devemos ter o que aquela mulher teve. Fazer o que aquela mulher fez. Diante dos nossos pecados, diante da miséria da nossa vida, diante da nossa pecaminosidade, ser humilde com Ele. Entregar todo o nosso arrependimento. Entregar a Jesus tudo aquilo que nós somos. Entregar a Jesus todo o nosso amor. E entregar a Jesus tudo aquilo que nós temos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para você. Essa é a sua oportunidade. Quando Jesus diz àquela mulher agora, perdoados são os seus pecados, e alguém diz, mas quem é este que perdoa os pecados? Você vai encontrar em Atos 4:12, e eu convido você a deixar aí marcadinho na sua Bíblia, Lucas 7, mas vem comigo a Atos 4:12, lembre do seguinte, Atos 4:12 diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome a não ser Jesus, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Querido, se você, querida, se você quiser o perdão
de Deus. É preciso se aproximar do Senhor com toda a humildade. É preciso se aproximar do Senhor com todo o arrependimento. Entregar tudo que você é. Entregar todo o seu amor. Crer. Entregar tudo que você tem nas mãos do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus vai virar para aquela mulher e dizer: olha, perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Não se tratava mais de uma mulher da cidade. Não era mais uma mulher da rua. Não era mais uma mulher pecadora, como o texto define. Era uma mulher perdoada. Uma mulher perdoada por Jesus. Uma mulher salva pela sua fé. Era uma mulher em paz. João 3,16, que é como se fosse o resumo da Bíblia, diz para nós assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje você tem uma oportunidade rara. O Senhor Jesus, Ele está na sua frente, está dizendo para você algo que você não pode deixar passar como uma oportunidade. Ele está dizendo: José, uma coisa tenho para te dizer. Ele está dizendo: Maria, eu tenho uma coisa para te dizer. André, eu tenho uma coisa para te dizer. Rogério, eu tenho uma coisa para te dizer. Márcia, Antônio, João, está dizendo para você. Você, querido, eu tenho uma coisa para te dizer. Entrega o teu coração para mim. Vem com humildade. Entrega tudo que você é. Entrega tudo que você tem. Entrega todos os teus problemas. Entrega toda a sua aflição. Entrega todo o teu medo. Entrega. Porque eu quero te dizer: perdoados estão os teus pecados. E eu quero te dizer: a tua fé te salvou. Vai em paz. É isso que Deus quer dizer para você através do seu Filho Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados, para te dizer: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz. Esta é a grande oportunidade da sua vida. Perdoados são os teus pecados. É o que Jesus tem para te dizer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Hoje você pode fazer isso. Eu quero fazer uma oração. Eu vou orar. E eu gostaria que você fechasse seus olhos também aí onde você estiver. Feche seus olhos. Não importa quem você foi, o que você já fez. Jesus não perguntou pelo passado daquela mulher. Jesus não tomou contas, não prestou contas, não pediu prestação de contas dela. Jesus apenas recebeu a dedicação completa daquela mulher em humildade, em entrega, em coração entregue, em amor. Tudo que ela era e que ela tinha, ela entregou nas mãos de Jesus, arrependida. Vamos orar e eu quero que você ore comigo. Se você desejar, repita na sua mente, no seu coração ou em voz alta aquilo que eu vou dizer. Querido Deus, eu te agradeço pelo teu amor, Pai. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Da mesma maneira que Jesus perdoou os pecados daquela mulher da rua, aquela mulher pecadora. Ó Deus, todos nós pecamos, todos nós temos nossos erros, nossas falhas, nossas angústias. E muitas vezes, Senhor, nós parecemos que não temos mais nome. Senhor Deus, eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero entregar. Eu quero receber Jesus no meu coração como meu Salvador. Eu entrego tudo o que eu sou. Entrego o meu amor, o meu arrependimento.
Entrego, Senhor, o meu coração e a minha vida nas tuas mãos. Senhor, vem morar no meu coração. Senhor, eu entendo, Senhor, que o Senhor nos ama e que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim. Senhor, eu preciso de salvação e de paz, Senhor. Vem morar no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração no seu coração, se você se arrependeu dos seus pecados, se você quer perdão, se você quer salvação, se você quer a paz e quer entregar o seu coração a Jesus como seu Salvador, faça isso. E eu quero pedir a você que, se você orou desta forma comigo, eu quero pedir que você, depois desse culto, faça uma ligação para mim. Ligue, mande um recado pelo Zap, apenas dizendo: Pastor Rogério, eu aceitei Jesus no meu coração. E eu vou responder a você, eu vou por Zap, vou orar com você. E vou dar a oportunidade a você, se você desejar, de conhecer mais da Palavra de Deus, de ter alguém que ore por você, que ore para que Deus abençoe você. Eu vou dar meu telefone pessoal para você ligar, se você desejar, mandar um Zap. Mande um Zap. Meu telefone é 98669-2330. Eu estou pronto a receber a sua ligação. E vou responder um Zap abençoando a sua vida. Deus abençoe você. Nós vamos orar finalmente agora, nos despedindo do culto dessa manhã. E eu quero trazer para você nessa oração a oportunidade que, quando você desejar, você pode também mandar os seus pedidos de oração. O telefone da nossa igreja é 3283-6047. Você pode mandar os seus pedidos, você pode também comunicar os seus agradecimentos. Nós estaremos citando aqui os seus pedidos e os seus agradecimentos. Vamos orar finalmente, orando pelos pedidos, e que Deus abençoe você, que você possa ter tomado ou ainda tomar a decisão de receber Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina de forma tão carinhosa, tão clara, Senhor, a importância de nos aproximarmos de ti com humildade, entregando toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que somos, todo o nosso amor, toda a nossa fé, Senhor, nas tuas mãos, crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senhor Deus, te peço que o Senhor abençoe todos esses que aqui apresentaram seus pedidos e suas gratidões. Pai, quero te pedir que abençoe os profissionais de saúde, que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que são mais vulneráveis na sociedade. Ajuda-nos como igreja, como indivíduos que são comprometidos contigo e com o amor ao próximo, a que nós possamos ser bênçãos, Senhor, na vida deles. E eu também, Senhor, quero pedir a sua bênção sobre os nossos governantes, Pai. Senhor, fortalece, sustenta, orienta, dá sabedoria aos bons, Senhor, e eu te suplico a transformação ou a retirada daqueles que são maus, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós nos veremos hoje às 19h30 no nosso culto em família. Até lá, aguardo sua ligação.